Hoje iremos falar de ações de growth e value, ou seja, ações de crescimento e ações de valor. Um conceito muito utilizado pelo nosso querido Warren Buffett, que é um cara de valor, né? O preço não é aquilo que você paga, mas o que você leva, né? Isso é muito legal que ele fala nos livros aí de investimento. Bem, a gente vai falar aqui um pouquinho com essa dinâmica, né? Por que a gente está posicionado em ações de valor ou por que está posicionado em ações de crescimento? Se você tem dúvida quanto à diferença das duas, fica nesse vídeo que a gente vai te explicar tintim por tintim. Mas antes disso, se inscreve aí no canal do Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Hoje a gente vai fazer a comparação de ações de value, ou seja, ações de valor, para ações de crescimento. E no momento atual, quais são as ações que a gente preferencialmente ficaria posicionado com a nossa política monetária e cenário econômico? Quando falamos em ativos de renda variável, estamos falando de uma carteira, digamos assim, mais sofisticada ou agressiva. Então, quando você for investir, você precisa primeiro entender o perfil de investidor. Se você está pronto para renda variável ou se não, você é um cara mais conservador. Dependendo do seu perfil, você vai poder ter acesso a esse tipo de produto. Bem, uma vez que você é um investidor de renda variável, a gente tem essa diferença de ações de growth, né, que são ações de crescimento, e ações de valor. A grande maioria, né, prefere ações de valor justamente por uma escola fundamentalista, uma escola de muitos investidores procurarem ações para longo prazo, ficar com 5, 10 anos, né, que é o caso de muitos investidores americanos. Por quê? Porque quando você compra esse tipo de ativo, você está comprando ações de valor, você está comprando ações que têm um grande histórico na Bolsa de Valores, ou seja, durante os últimos 5 ou 10 anos, elas tiveram histórico de receita recorrente, de lucros recorrente, de dividendos recorrente. Inclusive, alguns investidores só investem em empresas que pelo menos têm 10 anos de histórico na Bolsa. Por isso, são consideradas ações de valor. Um exemplo disso, por exemplo, é a Lojas Renner, que é uma empresa que sempre entregou bons lucros, bons crescimentos e bons dividendos. Falando agora de como a gente escolhe essas ações, é o momento mais complicado, porque geralmente ações desse tipo são sempre sobrevalorizadas, ou seja, estão sempre caras, porque todo investidor gostaria de ter essa ação no portfólio, por isso elas costumam ficar caras. E o X da questão é encontrar essas ações em um momento de turbulência do mercado para a gente poder comprar elas de forma barata, que é o caso que aconteceu recentemente na Covid-19, que muitas ações que têm um histórico muito bom de bolsa estavam extremamente baratas. Óbvio que o cenário era completamente incerto, ninguém sabia o que ia acontecer no mundo, porém também era uma grande oportunidade, a gente não pode deixar disso passar em branco. Bem, uma estratégia de investimento muito popularizada, que é a do Warren Buffett, que é o que ele fala, preço é o que você paga, né? Valor é o que você leva, justamente para essas ações que em momentos de turbulência ou até outros momentos que o mercado está um pouco pessimista com a ação, elas ficam subvalorizadas, né? Ou com múltiplos baixos ou preço baixo, e aí tendem a esses investidores, que são investidores em empresas de valor, a capturar essa situação e conseguir investir nessas empresas para um longo prazo, justamente porque elas pagam também dividendos. Agora, por que acontece essa subvalorização? Tá aí a tarefa, né, do investidor entender por que essa situação está acontecendo, que é o caso de alguns momentos que a gente chama de value trap. A gente colocou aqui em forma até de forma colaborativa para vocês escreverem aqui embaixo quais são as ações que vocês acham que hoje na bolsa são uma value trap. O que significa value trap? São ações de valor, né, que realmente entregaram bom histórico nos últimos anos, porém estão precificadas a um preço que talvez não seja a realidade por muito tempo, que é o caso aqui que a gente colocou da própria JBS. A JBS é a maior do mundo, né, em processamento, produção e venda de proteína, exporta para mais de 100 e poucos países no mundo, tem um lucro recorrente muito grande nos últimos 5 anos e mesmo assim o preço ali fica oscilando entre 20 e 28 reais e não passa disso.
É uma oportunidade, os múltiplos estão baixos, sim, mas por que que ela está nesse patamar? Por que acontece isso com ela? Aí cabe ao investidor dar aquela investigada e ver se vale a pena entrar ou é um value trap, valor que você compra, mas ela não desenvolve, não vai para frente. Que já não é o caso de Petrobras, né? Desde a Covid-19, a Petrobras, quando bateu ali quase mínimas históricas, né? Desde o governo Dilma, só subiu, né? Petrobras saiu ali, Petro 3 no caso, saiu de 5 e poucos, 7 reais, agora a 40 e poucos reais. Então, são empresas de valor que naquele momento fazia muito sentido comprar, mas nem todo mundo tem a coragem, estômago, a oportunidade de comprar nesses momentos, mas é uma ação de valor que aí deu bons resultados, como a própria Vale também no Brasil. Agora, quando a gente fala de ações de growth, o que a gente está falando, né? São ações de crescimento. Elas são consideradas ações para ganhar capital e não para ter uma renda passiva. Por quê? Uma Petrobras que hoje paga 50% de dividend yield no ano, digamos que é uma ação para você ganhar passivamente com ela, seja com ganho de capital, quanto também com dividendos. Quando a gente fala de ação de growth, ou seja, ação de crescimento, a gente está só visando o ganho de capital, ou seja, comprar a ação quando ela está em momento de crescimento e vender, né, quando o papel já está maduro, digamos assim. Vamos colocar aqui alguns parâmetros de empresas desse estilo americanas: Apple, Facebook, Google e Amazon. A Amazon, para vocês terem uma ideia, passou 10 anos sem ter lucro nenhum e de repente a Amazon começa a ganhar mercado, crescer, sem parar crescimento e foi considerada uma das empresas mais valiosas do mundo recentemente. Por isso ela é considerada ação de crescimento. Por quê? Toda a receita que ela recebe com suas vendas ou com seu negócio, ela reinveste em crescimento, pegando mais mercado, abrindo novas lojas ou departamentos novos, contratando mais colaboradores, investindo em sua infraestrutura e tecnologia e por aí que vai. Como, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem as nossas fintechs, né? O Nubank é uma ação de crescimento. Todo o dinheiro que ele tem, ele reinveste, inclusive dá prejuízo no negócio, mas ele está visando o crescimento, capturar cliente, custo de cliente, abertura de conta, novos produtos, aquisição de novos produtos para clientes e por aí vai. Quanto mais cresce, mais as pessoas apostam no crescimento e compram o Nubank, que chegou no IPO a valer mais do que o Itaú, que é uma empresa de valor, né? A gente sabe que é uma empresa de valor. Agora, qual é o risco da ação de crescimento? Justamente as oscilações de mercado. Quando a gente viu a taxa de juros do Brasil sair de 2% para 13%, as fintechs acabaram sofrendo muito. Por quê? A ação de crescimento precisa de um mercado local pulsante, de dinheiro, de consumo, né? As pessoas precisam consumir, precisam se movimentar. E a ação de crescimento necessariamente é muito sensível a esse cenário. Quando a gente tem um cenário mais incerto, como no Brasil agora com a alta taxa de juros, essas ações tendem a sofrer bastante, né? Porque o dinheiro fica mais escasso, as pessoas têm menos poder de compra e essas ações precisam crescer. E sem uma atividade local pulsante, elas acabam sofrendo. Foi o que aconteceu também com o Nubank, né? Que foi para mínimas históricas aí e não vale mais o que vale o Itaú, que é uma ação de valor, né? Com histórico recorrente, com lucro recorrente e com dividendo recorrente. Então essa é a diferença. Ações de valor, a gente tem um histórico de lucro, receita e dividendos recorrente de pelo menos nos últimos 5 anos. E a ação de crescimento é aquela que pode ser uma small cap e pode virar a uma large cap, mas ela tem essa caminhada a fazer e para isso ela precisa de um cenário otimista. Bem, falando em qual a gente deve investir no cenário atual, a gente tem um cenário que a gente saiu de uma pandemia, tem uma guerra acontecendo, os insumos commodities a preços níveis altíssimos e a gente tem uma pressão no preço de alimento, combustível, entre outros insumos na nossa economia que faz a inflação subir, mais o fato de ter injeção de dinheiro dos bancos centrais, a inflação continua subindo não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro e a gente tem um aperto monetário com a taxa de juros que continua a subir, tanto aqui no Brasil quanto outros países. Acontece que agora, né, nos últimos 2 anos, o melhor foi estar posicionado em ações de valor.
Vale, Petrobras, bancos, commodities como o Braskem, entre outras. Agora, um cenário que a gente começa a ver uma taxa de juros começar a baixar, né? A gente vê um topo de juros no Brasil e a gente vê um arrefecimento na taxa de juros, daí sim pode ser o momento de se posicionar ou rotacionar a nossa carteira para ações de crescimento. Mas para isso, a gente precisa de um sinal claro. Acredito que esse momento agora seria um momento precipitado de fazer, principalmente se você não é um profissional do mercado. Se você já está em renda variável, você já está correndo esse risco. Melhor estar posicionado em ações de valor, que elas têm um drawdown menor, quando a gente tem essas guerras e tudo mais, né? Tem o dividendo que acaba remunerando a sua carteira e elas são ações que têm um histórico. Quando a gente vê um sinal claro de baixa de juros, aí sim vai fazer sentido escolher algumas ações de crescimento, que são as small caps, que precisam de uma atividade local muito pulsante para poder crescer. Aí sim a gente rotaciona e coloca a nossa carteira para rotacionar para as ações de crescimento. Então, pessoal, basicamente essa é a diferença. Quando a gente fala em ações de valor, a gente ainda tá falando de cálculos de múltiplos que fazem sentido calcular. Por quê? Quando a gente tem ação de valor, a gente tem lucro, né? A gente tem receita, a gente tem EBITDA, a gente tem vários indicadores que a gente pode usar para achar os múltiplos. Um múltiplo muito usado no mercado é o PL, que é preço sobre lucro por ação. Então a gente tem ali um PL, por exemplo, baixo, significa que essa empresa está subvalorizada. Se a gente tem um PL alto, é uma empresa que está sobrevalorizada, né? Por exemplo, a Lojas Renner, que eu acabei de falar, é uma empresa de muita qualidade que por muitos anos teve um PL altíssimo. Por quê? Todo investidor gostaria de ter Lojas Renner em sua carteira, né? Agora, quando a gente vê um PL baixo de uma empresa boa, que é o caso, por exemplo, de Petrobras, ou tipo de Marfrig, ou de outras empresas, que é um PL abaixo de 5, é uma empresa que a gente precisa olhar com cuidado. Por que está com esse PL? Por exemplo, Petrobras é uma ação que depende muito de uma política interna do Brasil. Se a gente tem um governo que pode sancionar algum tipo de lei, alguma coisa dentro da empresa da Petrobras, pode criar aquela oscilação, uma instabilidade política, né? Agora, se a gente tem uma empresa Petrobras privada, ela pode valer, sei lá, o dobro. Então depende de como a gente interpreta as ações que a gente está observando. No caso de JBS e Marfrig, são empresas exportadoras de proteína. Por que agora elas estão baratas? A gente tem que fazer essa pergunta. O dólar, como é que vai se comportar nos próximos anos, né? Elas vão ter ainda margem de lucro? Como é que vai funcionar? Então tudo isso a gente tem que analisar quando a gente vê múltiplos baixos de ações muito boas no mercado. Além de múltiplos como PL, tem entre outros, né? Dívida, tem PVPA, patrimônio dividido por lucro, tem um monte de múltiplo aí que o mercado fundamentalista utiliza para poder olhar se a empresa está barata ou cara no mercado. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes disso, se você quiser abrir uma conta na Eu Quero Investir, vai lá, clica no site do BTG Pactual e abra sua conta para ter acesso aos melhores assessores do Brasil que podem auxiliar você, inclusive com esse tipo de informação corriqueira todo dia. A EQI que tem mais de 18 bilhões sobre assessoramento e um dos melhores assessores do Brasil para te auxiliar a aumentar e melhorar os seus lucros nos investimentos. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, se inscreve no canal do Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!